e no meio da cirurgia a paciente começou a morrer de uma forma assim inesperada. Eu levantei a parte que cobria o tórax dela, né, os campos cirúrgicos, tava tudo vermelho assim, eu olhei assim, caramba, o paciente está em choque anafilático. Fala meus amigos e minhas amigas, acabei de receber aqui uma dúvida de um colega da cirurgia bucomaxilofacial. A formação em odontologia, né? E depois ele se especializou em bucomaxilo. E a dúvida dele é bem interessante e eu acho que vai te ajudar também como médico a ter um contexto e um embasamento na hora de passar os casos para um anestesista. E é justamente isso que ele perguntou. Gostaria de saber quais os dados mais importantes ao passar o caso para o anestesista. Quais informações posso contribuir com o ato operatório? Então eu achei super interessante essa dúvida e quis trazer aqui para a nossa discussão. É muito legal que você tenha a visão do outro lado também. Se você é um médico cirurgião, bucomaxilofacial, um clínico geral, se você entra em contato com outras especialidades, às vezes não dá para saber como é que eles pensam, né? Como é que o anestesista raciocina e quais são as informações importantes para eles, né? É muito comum, a gente sabe, a gente passa por essa situação, tanto eu como você que é médico. Quando você está no consultório e às vezes o paciente ele traz 1 milhão de exames às vezes de 10 anos atrás e que na maioria das vezes não são exames que vão contribuir com aquele caso que ele está no momento. Se é um check-up de rotina ou se é uma patologia de início mais precoce, né, de início de 5, 10 dias atrás, é bem difícil que exames de 10 anos anteriores, dos 10 anos anteriores da vida do paciente, contribuam. E o paciente traz na maior inocência ali, na maior boa vontade, e a gente sabe que isso acontece e a gente dá uma desprezada ali e foca mais nos exames mais recentes. Então, nós, anestesistas, nós gostamos de saber algumas informações específicas e são essas informações que eu vou conversar neste vídeo de hoje. Em primeiro lugar, eu creio que se fosse para resumir tudo em 3 informações básicas, essas 3 informações seriam o jejum do paciente. É super importante que você traga informações sobre se o paciente está ou não está em jejum. A segunda informação seria se o paciente tem uma capacidade funcional mínima, que é subir escadas, subir 2 lances de escadas, sem ter angina, sem ficar com falta de ar. Isso já mostra que ele está apto para fazer a maioria dos procedimentos. E a terceira característica aí, né, a terceira informação que você pode trazer é em relação as alergias do paciente. Então vamos aprofundar mais sobre esses temas, né? Primeira característica, primeiro ponto a ser abordado é em relação ao jejum. Se você já chega para o anestesista falando que o paciente está em jejum e até relatando qual foi a última alimentação que o paciente fez, isso é excelente. Você já traz uma informação muito útil, né? Uma informação que é fundamental para a gente, já que a gente, a partir desse conhecimento, a gente tem 2 caminhos a seguir. Se o paciente não está em jejum, ou seja porque é uma cirurgia de urgência, ou basicamente é esse o principal ponto, nós precisamos fazer a sequência rápida de intubação, se o paciente for intubado, né? For ser intubado. Caso o paciente esteja de jejum, nós possuímos aí algumas variáveis, né? Dependendo da alimentação do paciente, se forem alimentos gordurosos, com a carne que tem muita gordura, se ele usou manteiga, nós precisamos aí de no mínimo um jejum de 8 horas. Existem situações que o paciente tenha comido alimentos sem tanta gordura assim, algum tipo de carboidrato, sucos, e dessa forma o jejum ele é mais curto, ele é um jejum de 6 horas. Pão, mas que ele não colocou manteiga, né? De uma forma geral, a maioria dos colegas pede 8 horas para ter aí um gap, né? Para ter uma tolerância maior. Mas nós já sabemos que 6 horas, dependendo do que o paciente comeu, né? Se não tiver gordura, é um tempo de jejum adequado. E essa informação ela é fundamental na hora de fazer a intubação orotraqueal do paciente.
se ele está de jejum ou se ele não está em jejum. Na maioria das vezes em cirurgias de urgência e emergência. Caso seja uma cirurgia eletiva, o ideal é que ele esteja de jejum, porque dessa maneira nós não vamos submeter o paciente a um risco maior de broncoaspiração. Então o ideal e o mais favorável para o paciente é esperar o tempo de jejum acontecer e aí fazer o procedimento. Um outro ponto que eu falei, né, que foi o ponto número 2, é se o paciente consegue subir escadas, geralmente 2 lances de escada. E isso parece que é uma coisa simples, né, mas isso já demonstra a capacidade cardiovascular do paciente. Existem pacientes que possuem uma capacidade hemodinâmica reduzida e ou eles vão parar no meio do caminho, eles vão ter uma certa angina miocárdica ali, né, por um infarto que já está se pronunciando. Isso é um sinal de alerta. Ele também pode parar no meio do caminho por questões respiratórias, ou se ele tem uma diminuição da movimentação dos membros. Esse tipo de avaliação não pode ser executada, né, porque às vezes o coração dele pode estar muito bem, só que porque ele tem uma fratura ou porque ele é, sei lá, paraplégico, ele não consegue ser avaliado. Então nós teremos que buscar exames para fazer essa avaliação do coração do paciente. Mas essa forma é muito simples e consegue nos trazer muitas informações sobre a capacidade cardiovascular do paciente para a maioria das cirurgias. Existem cirurgias que são de muito grande porte, e aí é mais prudente fazer uma avaliação através de exames de imagem, muito provavelmente da capacidade cardíaca do paciente. Então, grava essa informação. Se o paciente tem uma capacidade funcional boa, se ele não tem nenhuma restrição em relação a sentir dor, a sentir angina, quando ele sobe escadas ou então caminha, sobe uma ladeira, tudo isso são formas de avaliar de forma indireta, né? Como você pergunta para o paciente. A terceira questão é em relação às alergias. É super importante que todo mundo da equipe continue sempre falando se o paciente tem alergia ou se o paciente não tem alergia. E se ele tem alergia a alguma medicação, alguma substância, seja alergia a látex, seja alergia a uma medicação específica, todo mundo deve repetir isso e deve ficar batendo sempre nessa tecla para que essa informação esteja sempre circulando ali na equipe cirúrgica. Então, se o paciente tem alergia, é importante que você traga essa informação para ele. Eu lembro uma vez que a gente fez uma cirurgia de uma paciente, ela era odontóloga, por coincidência, né? Ela era dentista e foi uma cirurgia de tumor abdominal. Era uma exérese de um tumor ovariano dela, era uma cirurgia para retirada do útero, do ovário, e a gente começou esse procedimento e no meio da cirurgia a paciente começou a morrer de uma forma assim inesperada. Frequência cardíaca de 150, pressão arterial de 5/3. Eu levantei a parte que cobria o tórax dela, né, os campos cirúrgicos, estava tudo vermelho assim, eu olhei assim, caramba, o paciente está em choque anafilático. E eu fui olhar na ficha da paciente, nada de alergia, alergia nega. Aí eu, como assim, né, alergia nega? E começamos a fazer o tratamento para anafilaxia com adrenalina o mais rápido possível. É a melhor medicação para você tratar um choque anafilático. E essa paciente que estava sendo operada, ela era casada com outra mulher. E essa mulher estava na sala também. Por coincidência, ela era da área da saúde, eu não lembro qual que era. E eu fui perguntar para ela, né? Você sabe se ela tem alergia a alguma medicação específica, de pirona, né? Eu cheguei meio desesperado assim para falar com ela. E ela olhou assim, não, doutor, não, de vez em quando ela fica com a mão coçando, né? Faz umas feridinhas na mão e acho que deve ser irritação pelo pó da luva, né? Alguma coisa assim. Aí eu peguei na mão da paciente, olhei na paciente anestesiada, tava com várias marcas assim de cicatrizes, de feridas também. Aí eu, caramba, isso aqui só pode ser alergia a látex. E realmente, a gente trocou todos os equipamentos que tinham látex, né? A sonda vesical de demora, fizemos todas as medidas para alergia ao látex, começamos o tratamento com adrenalina.
A paciente melhorou e ficou estável depois que a gente fez essas medidas. Então, para você ver que parece que é bobagem, né? Ah, não, tive uma reaçãozinha a dipirona uma vez na minha vida, mas é super importante que você expresse isso, informe a equipe, porque acidentes e até óbitos podem ser evitados com essa situação. Para finalizar, eu queria falar ao colega sobre exames, ao nosso amigo aí. É muito frequente que o pessoal pede ali uma série de exames mínimos, né? Uns exames sempre de gaveta, sempre que estão pré-estabelecidos, quando o paciente vai fazer uma cirurgia. Se você perguntar para mim, Thiago, é obrigatório todo paciente que vai fazer uma cirurgia ir com vários exames, hemograma, função renal, função hepática, tem vários exames aí que o pessoal pede. Não é obrigatório, certo, meus amigos e minhas amigas? Isso não se traduz como verdade. Já foi muito no passado que esses exames eram obrigatórios, né? Todo anestesista pedia lá vários exames para avaliar, para ver como é que o paciente estava. Mas dependendo do grau do procedimento, né? Se é um procedimento mais simples e se é um paciente também jovem, que ele não tem mais de 50 anos, na maioria das vezes nós podemos fazer esses procedimentos sem exames. Como assim, Thiago? Pois é verdade. A nossa literatura da anestesia permite fazer cirurgias eletivas em pacientes saudáveis, jovens e cirurgias de pequeno porte sem nenhum tipo de exame. Você não precisa de um eletrocardiograma, você não precisa de um hemograma também, porque o paciente é saudável, porque o paciente não manifestou nenhuma causa cardíaca ali quando ele sobe a escada, né? Aí entra aquele ponto lá da nossa segunda pergunta. Então dá para fazer sim esse exame sem problema nenhum. Se o seu paciente está internado, aí a situação é diferente. Você já consegue ali agilizar alguns exames para que ele faça esse pré-operatório. É mais fácil, né? Às vezes ele já tem esses exames feitos de rotina, então é legal que você traga esses exames e passe para o seu anestesista. Existem anestesistas mais velhos também que só vão fazer a anestesia se eles tiverem os exames. Eles trazem, digamos assim, esse hábito, né, do passado, que já foi desmistificado, digamos assim. Então tem anestesista que vai falar que só faz aquela anestesia, mesmo que seja um paciente jovem, mesmo que seja uma cirurgia muito simples, um exérese de dente de um paciente de 25 anos que tem fobia, por exemplo, e ele precisa ser entubado, ele só vai fazer essa cirurgia, essa anestesia, se ele tiver os exames desse paciente. E aí não tem muito o que fazer, né? Você não vai falar que, mas veja só, na literatura de vocês não é obrigatório. Não, infelizmente nesse caso aí, você vai ter que solicitar os exames que ele está pedindo, porque senão aquele profissional ele não vai fazer o procedimento. Então é algo bem controverso, mas que é a realidade, é assim que algumas pessoas trabalham. E caso seja um paciente mais velho, que seja submetido a uma cirurgia de maior agressão, digamos que você vai fazer uma cirurgia num paciente ali de 55, 60 anos, uma cirurgia de neoplasia e você sabe que há um potencial de sangramento, aí sim, aí existem uma lista de exames que precisam ser feitas. Exames estes, na maioria das vezes, têm como objetivo avaliar a condição cardíaca do paciente. Se ele tem alguma arritmia prévia, se a capacidade funcional do coração dele está boa. Então, por isso que, dependendo do paciente, nós precisamos solicitar mais exames para saber antes como é que está o coração dele, porque o procedimento cirúrgico em si, ele traz consigo uma série de repercussões hemodinâmicas, principalmente relacionadas à dor e à hipotensão também. Então essas duas características juntas aí, né, esses dois fatores juntos, podem desencadear um infarto agudo do miocárdio. Então nós precisamos ter um máximo de consciência em relação a como está o coração desse nosso paciente que vai ser submetido a um procedimento. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. É muito importante que você faça a inscrição no nosso canal. Se você quer aprender mais comigo, aqui embaixo eu vou deixar o link do nosso manual prático de sedação avançada. É um material focado na sedação. E no primeiro comentário também. Um grande abraço do seu amigo Thiago e até o próximo vídeo. Tchau!